Nos próximos 90 dias, algo extraordinário acontecerá que transformará para sempre a forma como enxergamos este mundo e nosso propósito nele. Uma mudança tão profunda que nem os mais poderosos líderes mundiais conseguirão impedir. Não estou falando de política, economia ou tecnologia. Estou falando de algo muito maior, algo que foi profetizado há milhares de anos e que agora se aproxima de seu cumprimento final. Amados, enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir mudará sua vida para sempre. Há mais de 2.500 anos, o profeta Daniel teve uma visão que deixou os anjos perplexos e os sábios de sua época em completo silêncio. No livro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45, somos confrontados com uma das profecias mais precisas e aterrorizantes de toda a Escritura. Daniel viu uma estátua gigantesca, resplandecente e terrível, cujos pés eram feitos parte de ferro e parte de barro. Esta não era uma visão comum. Era uma revelação direta do Altíssimo sobre o destino das nações e o fim dos tempos. A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze profetizavam sobre a Grécia, e as pernas de ferro falavam do poderoso Império Romano. Mas eram os pés desta estátua que continham o mistério mais profundo. Os pés misturados de ferro e barro representam nossos dias, amados. Uma época em que as nações tentariam se unir, mas seriam fundamentalmente incompatíveis. O ferro da força militar e econômica misturado com o barro da fragilidade moral e espiritual. É exatamente isso que vemos hoje no cenário mundial. Observem o que acontece ao redor do globo neste exato momento. As nações mais poderosas da Terra estão se aliando em blocos econômicos, tratados militares e organizações supranacionais, tentando criar uma nova ordem mundial. No Brasil, vemos nossa participação no BRICS, uma aliança que representa mais de 40% da população mundial. Na Europa, temos a União Europeia lutando para manter sua coesão. No Oriente Médio, alianças se formam e se desfazem com uma velocidade impressionante. Mas aqui está a verdade profética que poucos compreendem. Daniel viu que uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingiria estes pés de ferro e barro, pulverizando toda a estátua. Esta pedra representa o reino de Deus que será estabelecido na terra. E amados, os sinais apontam que estamos vivendo os últimos momentos antes deste evento extraordinário. Em Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3, o profeta recebe uma revelação ainda mais específica. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel, o arcanjo de Deus, está se preparando para uma batalha final. E quando esta batalha começar, haverá um tempo de tribulação como jamais foi visto na história humana. Mas observem algo extraordinário: aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão salvos. Nos últimos 3 meses de 2024, testemunhamos eventos que deveriam despertar cada cristão verdadeiro. Terremotos aumentaram em frequência e intensidade. Conflitos militares se multiplicaram. A economia global apresenta sinais de instabilidade nunca vistos antes. As mudanças climáticas extremas afetam todos os continentes. E mais importante, há um movimento crescente em direção a uma religião mundial unificada e um governo global. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14, foi questionado pelos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Sua resposta foi clara e direta: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amados, não estamos mais no princípio das dores. Estamos nas dores finais do parto de uma nova era. E assim como uma mulher sabe quando o momento do nascimento se aproxima porque as contrações se intensificam e se tornam mais frequentes, nós podemos discernir que o momento da volta de Cristo e do estabelecimento de seu reino está às portas. Mas há algo ainda mais extraordinário acontecendo. Em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, o profeta tem uma visão do vale de ossos secos. Deus lhe mostra um vale cheio de ossos humanos completamente ressecados e mortos. Então ordena ao profeta: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que aconteceu a seguir foi um milagre extraordinário. Os ossos começaram a se unir, tendões e carne apareceram sobre eles,
pele os cobriu, e finalmente o espírito de vida entrou naqueles corpos. Era uma representação profética da restauração espiritual do povo de Deus nos últimos dias. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer hoje no Brasil e ao redor do mundo. Igrejas que estavam espiritualmente mortas estão sendo revividas. Cristãos que haviam esfriado em sua fé estão sendo reacendidos pelo Espírito Santo. Jovens que nunca haviam ouvido o Evangelho estão se convertendo em números impressionantes. É o cumprimento literal da profecia de Ezequiel. Nos últimos 90 dias, relatórios de missionários ao redor do mundo confirmam um fenômeno sem precedentes. Conversões em massa estão acontecendo simultaneamente em países que historicamente resistiam ao Evangelho. Na China, Índia, países do Oriente Médio e até mesmo em nações africanas onde o islamismo era predominante, milhões estão aceitando Cristo como Salvador. Mas existe um aspecto desta transformação global que poucos estão percebendo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 4, o apóstolo nos adverte, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É exatamente isso que vemos hoje. Muitos, inclusive dentro das próprias igrejas, estão duvidando da iminência da volta de Cristo. Estão se acomodando, pensando que tudo continuará como sempre foi. Mas Pedro continua em versículos 10 a 12, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. A ciência moderna confirma o que a Bíblia profetizou há 2000 anos. Físicos quânticos agora sabem que toda a matéria no universo é mantida unida por forças que poderiam, teoricamente, ser desfeitas instantaneamente. Quando Pedro descreve os elementos se desfazendo ardendo, ele estava vendo profeticamente algo que a ciência só começou a compreender no século XXI. Mas há uma promessa extraordinária para aqueles que estão vigilantes e preparados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo revela um mistério que poucos verdadeiramente compreendem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Paulo estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Um evento que acontecerá antes da grande tribulação, quando os verdadeiros cristãos serão subitamente levados da terra para encontrar Cristo nos ares. Este não é um evento distante no futuro. Os sinais apontam que pode acontecer a qualquer momento. E aqui está algo que deveria fazer cada um de nós refletir profundamente. Em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, Jesus compara os dias que antecederão sua volta aos dias de Noé e aos dias de Ló. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A vida estava transcorrendo normalmente. As pessoas estavam ocupadas com suas rotinas diárias, seus trabalhos, seus relacionamentos, seus planos futuros. Não perceberam que estavam vivendo os últimos dias antes de uma transformação radical e irreversível. Até que subitamente, a porta da arca se fechou e o dilúvio começou. Amados, estamos vivendo exatamente estes dias. A maioria das pessoas ao nosso redor, inclusive muitos cristãos, estão completamente absorvidas em suas preocupações cotidianas. Não percebem que estamos às vésperas de uma mudança que afetará cada pessoa sobre a face da terra. Nos próximos 3 meses, eventos proféticos que foram preditos há milênios chegarão ao seu clímax. As nações se alinharão exatamente como foi profetizado. Conflitos militares se intensificarão conforme predito em Ezequiel capítulos 38 e 39, onde a guerra de Gog e Magog é descrita em detalhes impressionantes. Fenômenos naturais aumentarão em intensidade, cumprindo as palavras de Cristo sobre terremotos, maremotos e sinais nos céus. Mas o mais extraordinário é que Deus está preparando seu povo para este momento. Em Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, encontramos uma promessa que está se cumprindo diante de nossos olhos, e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Cristãos ao redor do mundo estão relatando sonhos e visões proféticas com uma frequência nunca vista antes. Crianças estão tendo revelações espirituais extraordinárias. Jovens que mal conhecem a Bíblia estão profetizando com uma precisão que deixa teólogos perplexos. É o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. No Brasil,
testemunhamos um fenômeno espiritual único. Igrejas de diferentes denominações estão se unindo em oração pelos destinos da nação. Movimentos de jejum e oração estão mobilizando milhões de cristãos simultaneamente. É como se o Espírito Santo estivesse preparando o corpo de Cristo brasileiro para algo extraordinário que está para acontecer. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, Jesus fala à igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é a igreja dos últimos dias. Uma igreja que tem pouca força segundo os padrões mundanos, mas que guarda fielmente a palavra de Deus e não nega o nome de Jesus. E Cristo promete: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Amados, esta promessa é para nós. A hora da tentação que virá sobre todo o mundo é a grande tribulação descrita em Apocalipse. Mas aqueles que guardaram fielmente a palavra de Deus serão guardados desta hora terrível. Os próximos 90 dias marcarão o início de transformações que culminarão no estabelecimento do reino de Deus na terra. Não estou estabelecendo datas, pois Jesus mesmo disse que do dia e da hora ninguém sabe. Mas estou alertando que os sinais são inequívocos e a preparação é urgente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O dia da volta de Cristo se aproxima. E quanto mais próximo este dia chega, mais importante se torna nossa união como corpo de Cristo, nossa vigilância espiritual, nossa santificação pessoal e nossa dedicação à obra do reino. Esta não é uma mensagem de medo, mas de esperança extraordinária. Para aqueles que estão preparados, que vivem em santidade, que mantêm uma relação íntima com Cristo, os próximos meses serão de vitória, transformação e glória. Para aqueles que estão dormindo espiritualmente, será um tempo de despertar urgente. A mudança que se aproxima não poderá ser evitada porque foi determinada pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. As profecias se cumprirão exatamente como foram escritas. As nações se dobrarão diante do Rei dos Reis. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, encontramos esta verdade gloriosa: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este momento se aproxima rapidamente. Os próximos 3 meses serão decisivos na preparação de todas as coisas para este evento glorioso. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade eterna, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam em nossa geração. Pois verdadeiramente, somos a geração privilegiada que verá o cumprimento das maiores profecias bíblicas. Que Deus os abençoe e os prepare para os dias gloriosos que estão por vir. Em nome de Jesus, amém.